Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos. Que alegria a gente estar aqui, podendo mais um dia estar nesse encontro, né? A gente hoje em dia tem que celebrar cada dia que a gente acorda com saúde, cada dia que a gente acorda com possibilidades no mundo que para muita gente tem sido um mundo de cada dia mais restrições orçamentárias, restrições de saúde, restrições, enfim, um mundo difícil para muita gente, né? E a gente nunca pode deixar de começar um dia sem lembrar disso, sem solidarizar com a dor que várias famílias estão passando. No Brasil, cada dia maior essa dor, o número maior de doentes, o número maior de pessoas que se foram e não conseguiram atravessar essa jornada que a gente está passando para atravessar essa crise. E hoje um dia de muita alegria, porque eu recebo aqui uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa que se tornou uma amiga, e mais uma daquelas pessoas que a vida trouxe para me ensinar, assim, né? Porque antes eu tinha uma visão completamente diferente dela, uma visão de um personagem que me foi entregue assim, de tipo, Eduardo, olha só, esse cara é assim, dessa maneira, toma e já cria aí uma antipatia em relação a ele. E a primeira vez que eu conheci, e eu faço aqui um testemunho para todos vocês, já são mais de 1.000 pessoas ao vivo nos assistindo em 1 minuto de live aqui, foi certamente um dos caras mais acolhedores, um dos caras mais simpáticos e um dos caras mais sabidos também, porque o que esse cara tem de conhecimento e de experiência de vida é uma pena que não dê mais tempo para esse cara passar um pouco da experiência, do conhecimento e de tudo que ele faz e já fez, né? E só passando para ele dar bom dia, falando mais uma coisa para vocês. É muito fácil, né, as pessoas terem um discurso de ajudar aqueles que passam dificuldade. É talvez um pouco mais difícil as pessoas efetivamente se engajarem em algum tipo de ajuda, mas se engajarem num tipo de ajuda de uma coisa que sai bem na mídia, que aparece no Jornal Nacional, que aparece aqui, a outro mostrando que, poxa, empresa que ajuda, a festa do Papai Noel lá em Paraisópolis, etc. Agora, você ajudar aqueles que são os mais marginalizados, você ajudar essas pessoas sabendo que você está dando aquilo que eles mais precisam, que é ter um lugar para morar, e sabendo que ao fazer isso você vai ser detonado por todo mundo, é aquela ajuda que é completamente desinteressada, uma ajuda que ou você acredita no que você está fazendo, ou você para no primeiro dia. E esse cara faz, ele ajuda aquela ajuda mais difícil, para quem mais precisa, contra tudo e contra todos. Então, já dando bom dia, passando para ele toda essa minha admiração publicamente que eu tenho por ele. Boulos, obrigado por estar aqui presente e passo para a sua saudação inicial. Bom dia, Eduardo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo. Quero te dizer que a tua voz tem sido uma voz essencial num momento como esse, num momento de tanta intolerância, num momento de tanto preconceito, né, de tanta desinformação, de fake news. Você tem cumprido um papel no debate público aqui nas redes sociais que é imprescindível. Quero te parabenizar por isso. Sempre que posso, acompanho teu canal, teus vídeos, intervenções tuas. Você sabe, depois daquele nosso primeiro encontro que você mencionou aí, li o teu livro sobre a desigualdade, fiz contato contigo depois, porque eu achei extraordinário. Para quem não leu, leia, né? Porque consegue passar questões que são essenciais numa linguagem fácil, né? Questões que são estruturais do nosso sistema, do que a gente vive hoje, da necessidade de superar numa linguagem que as pessoas entendem. Foi muito, muito legal, muito bom. E você começou dizendo do que é hoje a luta do sem-teto, né? A luta daqueles que não têm uma casa. Eu acho que talvez, Eduardo, essa pandemia tenha evidenciado, jogado luz e ajudado a afastar muitos preconceitos, né? Porque muita gente que tinha essa ideia, o sem-teto é vagabundo, o movimento sem-teto é invasor, o Boulos é terrorista.
quando a gente vê hoje governos no mundo inteiro pedindo para as pessoas ficarem em casa, e ao mesmo tempo vê milhões de pessoas que não têm casa, ou que moram numa situação precária, né, que moram no mesmo cômodo com outros 3, 4, nunca o tema da moradia, né, o tema da casa, o tema do teto foi tão importante socialmente. Eu espero que isso seja também uma oportunidade para a gente quebrar preconceitos em relação àqueles que lutam, né, todos os dias para ter uma dignidade, um teto para morar. Obrigado, meu irmão. Legal, cara. E só para te avisar o seguinte, lancei anteontem aqui, ó, Boulos, já que você falou, Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Tá muito, você vai receber em casa, tá? Já vou pedir teu endereço no WhatsApp hoje, quando a gente terminar aqui. O Frei Beto escreve a orelha e o Beluso escreve o prefácio. Tá muito legal o livro. E vocês que estão assistindo aqui hoje, eu vou deixar depois o link, né, para quem quiser comprar o livro. É super bacana esse livro e fala assim, como é que é bonita, sedutora, é lógica essa tese neoliberal e parece matematicamente sedutora, assim, mas não funciona, né? Porque o mundo cada vez com mais pobreza, mais miséria, a distribuição de renda não acontece, cada vez mais concentra a renda. E por que será? Onde é que está a falha? Onde é que está o erro? E aí está super legal, e eu trago também um lado todo espiritual dessa discussão, de espiritualidade, etc. Então é um livro bacana. E eu queria pedir agora que a gente tem 6 minutos, estamos com um público enorme hoje, já temos mais de 3.000 pessoas ao vivo nos assistindo entre Facebook e YouTube. Queria pedir para todo mundo que está nos assistindo no Facebook, que 3.102 pessoas no total, o Rafa vai nos atualizando aqui, todos vocês do Facebook que deem um compartilhamento, esse compartilhamento faz muita gente ficar sabendo o que está acontecendo e entrar aqui no começo, e no YouTube, todo mundo que está assistindo, que deem aqui um like, é esse like que vocês dão que faz o vídeo aparecer naqueles vídeos sugeridos que estão acontecendo, e aí a gente vai para um público bem maior. Hoje vamos ter um super público aqui. Bem, Boulos, vamos começar com as notícias lá de fora, né? Você tem o mundo quase batendo a marca triste de 300 mil mortes oficiais. Eu sempre lembro aqui que no mundo inteiro você tem um problema de subnotificação grande, em alguns países muito grandes, como é o caso do Brasil, vários países já correndo atrás para tentar descobrir o tamanho da subnotificação, os próprios governos, né, como o Reino Unido, que já mostrou que é mais de 50% acima do que eles vinham notificando, etc. Então, o mundo inteiro sabe que o número é muito maior do que isso. 4.454.000 casos no mundo confirmados também, e os Estados Unidos continuam liderando com 1.390.000 casos e 84 mil mortes, os novos modelos atualizados dos Estados Unidos já apontando para quase 150 mil mortes nos Estados Unidos, modelos que antes mostravam uma possibilidade de ser 60 mil mortes, um número muito menor, ou seja, por causa de erros cometidos no começo nos Estados Unidos, quase 100 mil pessoas, muito mais do que qualquer guerra de Vietnã, morrendo nos Estados Unidos. Erros de governantes causando muito mais mortes do que as maiores guerras recentes que os Estados Unidos se envolveu. É muito importante as pessoas terem isso na cabeça. Eu sempre mostro um gráfico aqui, que é o gráfico do número de novas mortes por dia, para as pessoas poderem acompanhar a trajetória. É esse o gráfico. Ele tem uma sazonalidadezinha. Então, se eu der um zoom aqui, vocês vão ver que... Não estou conseguindo dar o zoom, deixa eu ver, por algum motivo aqui. Mas dá para ver o seguinte, que ele sobe, desce, porque semanalmente, quando você passa no final de semana, dá uma impressão de que caíram muitos números, que você tem menos contabilização, e aí quando você volta na segunda, terça-feira, ele pega aquilo acumulado e volta a subir. O importante é sempre ver como é que está a semana em relação à semana anterior, e o mundo como um todo está reduzindo o número de novas mortes, mas de uma forma muito heterogênea. Então, como países como Paquistão, Rússia, Brasil, entrando agora no momento mais grave da crise, outros países conseguindo controlar ela. Ontem, a OMS fez uma declaração, né, o Mike Ryan, que é o diretor executivo da OMS, dizendo que provavelmente o coronavírus nunca vai ser vencido por completo e vai fazer parte do mix de vírus que a gente vai ter que aprender a lidar e que todos os anos matam pessoas no mundo. E aí vem um ponto, Boulos, que eu já queria te passar, que é o seguinte: o que as pessoas precisam entender, né, é que o que a gente tem que fazer nessa crise é atravessar
e retomar o controle. Porque quando surge um vírus como esse, você perde o controle. Você não conhece o vírus, você não sabe como tratar. Eu lembro quando teve aquelas primeiras declarações dos justos, de outras pessoas, falaram, vão morrer de 5 a 7 mil pessoas, etc. Eu até me excedi num vídeo aqui, falei que eles eram analfabetos, funcionais, etc. Porque eu falei o seguinte, gente, eles não estão entendendo o que o descontrole do sistema de saúde causa. Além das mortes, porque não é, eu também não consigo falar, não é só as mortes, porque morte nunca é só. Nunca você pode se referir à morte como somente. Não é as mortes do Covid que contam, elas contam, mas contam muito mais coisa além das mortes do Covid, porque o descontrole do sistema de saúde leva à morte, à dor, ao sofrimento de milhões de pessoas. Ontem eu trouxe um dado da Unicef, que saiu ontem, Boulos, dizendo o seguinte, de 1 a 2 milhões de crianças no mundo vão morrer ao longo do próximo ano por conta da mudança da rotina do sistema de saúde no mundo pobre, que não vai poder atender essas crianças de outras doenças, Boulos. Não é de Covid que a gente está falando. Mais de 50 mil mães no trabalho de parto vão morrer por conta da crise do Covid, mas não por causa do Covid. E é tão difícil para alguém que vive numa bolha de sírio-libanês, numa bolha de Einstein, entender o que significa o colapso do sistema de saúde para essas pessoas mais pobres, que eu acho que é importante a gente falar que a crise do Covid não é limitada ao vírus Covid, é algo muito maior que isso, né, Boulos? Não, com certeza, Eduardo. Nós estamos na maior crise civilizatória do século XXI. Nós estamos, é a crise da nossa geração. A nossa geração nunca viveu algo parecido com o que a gente está vivendo. E ela tem vários âmbitos, né? O âmbito de saúde pública é o mais grave, é o mais dramático deles, porque está deixando um rastro de morte, de dor, de sofrimento, e você definiu aí muito bem, né, o quanto a saturação do sistema de saúde, que já vinha sendo sucateado e subfinanciado há muito tempo. Vamos dizer aqui, né? O que foi o teto de gastos que nos últimos 3 anos aqui tirou 20 bilhões do SUS, né? Eu acho até de uma certa hipocrisia, algumas pessoas que vão lá, tá, muito bem, reconhecem hoje o papel dos profissionais de saúde, batem pau aos profissionais de saúde, mas seguem defendendo, mesmo depois de tudo isso, um modelo econômico, um modelo social que destrói as condições de trabalho dos profissionais de saúde e destrói a saúde pública no país. Tem que ficar um aprendizado dessa história, né? Um aprendizado de valorização do SUS, da importância que tem tratar a saúde não como uma mercadoria de quem pode pagar, né? A tratar a saúde como um bem comum, como um direito básico das pessoas. Pessoal, o debate que está sendo feito no mundo todo, que a Espanha já avançou, que a Austrália já avançou, que o Reino Unido já avançou, que nós entramos aqui com uma ação no Supremo Tribunal Federal, que é o da fila única, que é um debate humanitário, mais até do que um debate político, ideológico, é um debate humanitário. No momento de uma pandemia, você não poder ter, né, uma gente que possa ir a qualquer momento, lá no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, tem a leite sobrando, tem a respirador sobrando, enquanto no pronto-socorro aqui da periferia, o médico esteja sendo forçado a escolher quem vive e quem morre. As pessoas estão morrendo sem chegar na porta do hospital, né? Então, é um cenário dramático, é um cenário crítico, a nossa crise de saúde pública, para além da Covid, para tudo que ela significa. E aí você teria que ter uma estratégia. O problema é o seguinte, nós estamos num barco desgovernado, né? Você não tem uma estratégia de contenção em relação à pandemia. Você estava falando dos dados internacionais. Pega alguns dos países que conseguiram não só achatar a curva, como controlar o contágio. Coreia do Sul, né? Singapura, né? Claro, são países com dimensões diferentes das nossas, mas vamos falar aqui de estratégia, de plano, né? Fizeram um monitoramento digital eficiente para poder identificar os focos de contágio e, ao mesmo tempo, uma estratégia de testagem em massa. A China fez a mesma coisa, né? Então, onde você viu que tinha muito contágio, você monitora as pessoas que se relacionaram ali
e você faz testagem. Nós não estamos falando aqui de centenas, de milhares de testes. Nós estamos falando de milhões de testes, de dezenas de milhões de testes, porque é isso que te permitiria isolar a doença e, inclusive, sair da quarentena o mais rápido possível. Tinha uma estratégia, tinha um plano, tinha uma atuação integrada do sistema de saúde para conter a pandemia. Aqui, o que nós temos? Qual é o plano do governo federal? Qual é o plano do ministro da Saúde? Que às vezes dá até dó a postura dele ali, quer dizer, ele também se presta a esse papel ao ter topado assumir o lugar que assumiu. Mas às vezes é vexatório, né? Você vê aquela situação, como é que dali vai sair algum plano capaz de conter a pandemia no Brasil? Então nós estamos numa nau desgovernada, num cenário trágico, né? Sem estratégia de testagem, sem estratégia de monitoramento epidemiológico por vias digitais. Existem todas as condições de fazer isso, todas as condições, né? Como se fez em outras partes do mundo, e ao mesmo tempo sem tomar as próprias medidas emergenciais, Edu. As próprias medidas emergenciais, que seria a contratação imediata de novos profissionais de saúde. Nós perdemos 10 mil médicos cubanos no ano passado pela irresponsabilidade do Bolsonaro, que pelo seu joguete ideológico mandou eles embora e rompeu o convênio dos mais médicos. Que falta não estão fazendo agora? Estariam na ponta, na linha de frente do combate ao coronavírus, estão sendo recebidos com admiração, com festa, com honrarias do mundo inteiro, né? E aqui foram enxotados, foram expulsos. Então nós temos um déficit de profissional de saúde, uma falta de proteção aos profissionais de saúde que estão ficando doentes, alguns morrendo, e um déficit de leitos e de equipamentos. Então, você tem uma atuação emergencial e tem uma atuação de planejamento e controle da pandemia. Nenhuma das duas está sendo feita no Brasil. Então, lamentavelmente, nós chegamos a um estágio em que os números estão subindo e que a gente não consegue ver qual seja o limite e como a pandemia seja controlada no nosso país, né? É isso mesmo. E quando você fala, ontem eu falei a mesma coisa aqui do ministro da Saúde, né? Quando a gente estava assistindo aqui aquela entrevista dele, algumas pessoas aqui na casa falaram o seguinte: poxa, me deu até pena. Eu falei assim, gente, um cara que aceita fazer parte desse circo de horrores, o cara está sujeito a isso, o cara aceitou entrar nessa história. É aquilo que eu sempre falo, as pessoas que ainda fazem parte dessa coalizão do Bolsonaro são pessoas que inevitavelmente, é como o americano costuma falar o seguinte, it's not if, it's when, não é se, é quando. Não é se o Bolsonaro vai traí-los, entendeu? É quando o Bolsonaro vai traí-los. E aí, em relação a isso que o Boulos falou, eu queria só trazer alguns dados para vocês das notícias que saíram de ontem para hoje nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em todos os países do mundo. Você vê o seguinte, a questão do teste que o Boulos falou. Wuhan, que foi onde surgiu a doença, e muita gente falando o seguinte, não, mas a China, tudo isso é uma grande conspiração para a China dominar o mundo, eles largaram lá, mas você vê que rapidamente eles controlaram. Começou a voltar um foco em Wuhan. Wuhan vai testar 11 milhões de pessoas em 10 dias. Vocês querem saber como é que é a mágica? O mágico, ele está contando para vocês como é que é o truque. Vai lá e faz o truque do mágico. Porque não é assim, os caras estão manipulando os números. Vai lá e testa 11 milhões de pessoas em 10 dias. O Brasil testou até hoje o que os Estados Unidos, por exemplo, está testando em 2 dias. O que a China vai testar em 10 dias é o que o Brasil não vai testar durante toda a crise da pandemia. E as pessoas têm que ter essa noção. O Boulos estava falando dos países que melhor lidaram com a crise. Outras notícias de hoje. Na Alemanha, você já tem menos de 1.000 pessoas em respiradores nas UTIs. Menos de 1.000. A Alemanha separou 32 mil leitos de UTIs para as pessoas. Ela controlou a curva, trouxe a taxa de transmissão abaixo de 1, todo dia monitora. Teve um pânico na semana passada, porque durante 3 dias a taxa de transmissão ficou 1,1 na Alemanha. Significa que cada 10 pessoas passam para 11 a doença. E ela falou, não, isso vai voltar a aumentar, a gente tem que trazer urgentemente para baixo de um dia a dia. Olhando analiticamente, o Nicoleles veio aqui, falou muito desse lado científico da doença. O que aconteceu? A Alemanha está com a situação sob controle. A Itália está com a situação sob controle, a Espanha sob controle. E aí, gente, quando a gente diz sob controle, isso que é importante as pessoas terem na cabeça. Não significa que não vai morrer gente, infelizmente. É uma doença que a gente não tem cura, que a gente não tem vacina. Agora, sob controle significa o seguinte, olha só,
a gente está conseguindo tratar de todas as pessoas que pegam a doença. Então, ninguém está morrendo por falta de capacidade atual que a gente tem. Quando aprovaram um tratamento, que era um tratamento que diminuía de 14 para 11 dias o tempo na UTI, a imprensa não falou isso, mas o índice de letalidade do tratamento, ele não diminuía, ou seja, o tratamento não salvava ninguém da doença que usava o tratamento. Mas quem que era salvo? Quando você trazia de 14 para 11 dias as pessoas, o tempo de recuperação, você abria vagas na UTI e você fazia com que mais pessoas pudessem ser atendidas. Então, você salvava a vida dos outros. Eu achei uma das notícias mais bonitas dessa crise. Ou seja, a gente comemorando que as pessoas não aumentam a chance delas sobreviverem, mas um tratamento que é dado para elas aumentam a chance dos outros, que é isso que a gente tem que tentar buscar, algum sentimento de grupo, de solidariedade. Na Inglaterra, você tem o Boris Johnson também fazendo essa parte da saída, e eu olho muito, Boulos, o Boris Johnson e o Trump, duas figuras muito parecidas, até fisicamente, né? Com aquele cabelo despenteado, meio peruca tingida ali, que fala um monte de enfim, besteiras ali, e um teve a doença e quase morreu, o outro não teve a doença. Cara, a postura dos dois é completamente diferente. A diferença que faz, você dá uma visitada no inferno. Você dá uma visitada no inferno, eu não lembro quem falou isso, que a árvore que consegue chegar com seus frutos e suas flores no paraíso, ela tem as suas raízes fincadas no inferno. E é verdade, porque para você chegar lá nessa solidariedade, nessa fraternidade, você tem que conhecer a dor do cara lá de baixo. E a maior parte das pessoas, você estava dando um exemplo aqui, de Brasil, do pessoal falando o seguinte, não quero fila única, isso é um absurdo, não sei o quê, porque pimenta no olho dos outros é refresco. E eu queria passar de volta para você falando o seguinte, olha como metaforicamente, até metaforicamente, é importante essa história das pessoas verem essa fila única, de leitos vazios no Sírio, no Einstein, e leitos lotados na Brasilândia e em outros lugares da periferia do Brasil inteiro. Isso que as pessoas estão vendo, que é o seguinte, caramba, mas tem gente morrendo com capacidade para atender elas, que elas não poderiam morrer? Gente, isso é o que acontece todo dia antes da crise. Porque o que as pessoas têm de estoque de comida, por exemplo, em casa, poderia fazer com que outras que estão morrendo de fome não morressem. Está lá, o leito é a comida que a gente tinha antes. O leito é a casa que o Boulos tanto luta para as pessoas terem, que tem gente que morre porque não tem casa. Então, metaforicamente também, Boulos, a gente está mostrando que esse leitos em excesso e leitos em falta é algo que a gente sempre teve, só que agora ficou claro, né? Passo para você com mais de 6 mil pessoas nos assistindo ao vivo aí, Boulos. Vamos lá. Muito legal, Edu, muito legal. Eu acho que esse raciocínio é fundamental. Isso que você traz, de que a pandemia joga a luz para algo que não foi ela que criou, né? Que já vinha, que é a natureza do sistema, que é a natureza, aliás, de 40 anos de hegemonia neoliberal no mundo, né? O que se produziu nesses 40 anos? Um abismo, uma desigualdade brutal, um valor de que o lucro está acima da vida das pessoas, de que a lógica do individualismo, do cada um por si, se sobrepõe à solidariedade, ao coletivismo, de uma perda de empatia na sociedade. E aqui nós não estamos falando nem só dos valores individuais. Nós estamos falando de uma verdadeira crise de destino. A gente foi se acostumando, Edu, a passar na rua, né? A sociedade foi condicionando a gente a passar na rua, ver alguém jogado ali debaixo de uma marquise, numa calçada, e a gente passa reto, com indiferença. É como se a pessoa não tivesse ali, né? Como se não tivesse ninguém. A gente foi acostumando a desumanizar o nosso semelhante. Tá lá no semáforo, aparece uma criança pedindo dinheiro para comer. Teve, aliás, uma imagem que viralizou muito esses dias, de uma menina negra com cartazes e com algumas máscaras, provavelmente que ela, ou a mãe, ou o pai tenha feito, dizendo, troco máscara por comida, no semáforo de alguma grande cidade brasileira. Então, e a gente foi perdendo a sensibilidade, perdendo a capacidade de se indignar com isso. Eu acho que a pandemia traz isso à tona. Traz isso à tona num momento de tragédia, num momento de morte. Toda tragédia é um momento de uma encruzilhada.
A tragédia dá uma oportunidade para a sociedade rever as suas escolhas, para a sociedade pensar como é que ela chegou até aqui. E, quem sabe, ter um aprendizado que nos permita ter um outro modelo de desenvolvimento. Veja, muita gente, até virou convencional as pessoas dizerem a Covid é um vírus democrático, pega todo mundo. Pega o Boris Johnson, né, e pega o morador de rua. Pega o bilionário, né, que estava fazendo festa lá em Trancoso, na Bahia, e pega o cara da Brasilândia. Democrática até a página 2. Né? Sim, todo mundo pode pegar, é verdade. Agora, quem tem mais chance de pegar? Alguém que está na rua? Alguém que está numa comunidade sem saneamento básico? Alguém que todo dia não pode fazer a quarentena porque precisa sair, né, trabalhar de dia para comprar o jantar? Ou alguém que consegue se resguardar, ficar tranquilo e não tem essas condições, tem uma boa condição de moradia, tem uma boa condição de atendimento à saúde? Teve um dado assustador do que foi a comparação do Morumbi com a Brasilândia. Eu acho que você deve ter visto isso. Né? Eu falei do seu post, eu falei do teu post no Twitter aqui algumas vezes já, aquele teu post foi sensacional. Mas era incrível, você via aquele dado, né? Sei lá, Morumbi, eu não tenho agora os números exatos, até porque eles foram se atualizando. Aquele que você postou era 307, e 90, e 89 e 54. Era isso, veja só, 300 casos para 7 mortos, né? O outro 89 e 54 mortos. Assim, Morumbi e Brasilândia, um bairro rico de São Paulo e um bairro popular com favela da periferia da Zona Norte de São Paulo. Né? A mortalidade é muito maior. É claro, também tem uma subnotificação, uma falta de testagem completa na Brasilândia, que no Morumbi ela é menor, né? Porque as pessoas foram lá no Einstein e testaram. Né? Agora, o cenário é que nós estamos todo mundo na mesma tormenta, mas alguns atravessam essa tormenta de um iate e outros atravessam de um botezinho que está quase virando, nas condições de saneamento básico, nas condições de moradia, nas condições de trabalho. Né? Então, a Covid evidencia essa desigualdade que foi produzida, que foi aprofundada, acentuada nos últimos 40 anos. E ao evidenciar, ela também provoca, eu acho que talvez esse seja o maior aprendizado até agora, uma onda de reflexão e de solidariedade. Né? Não tem provocado, eu acho que a gente tem tido iniciativas de solidariedade nos últimos 2, 3 meses que a gente não viu acontecer nos últimos 10, 20 anos. Né? Os invisíveis, de repente, se tornaram visíveis. Isso está acontecendo. Né? Te dar um exemplo da rede de solidariedade, o MTST, o Movimento Sem Teto, que, como você disse aqui no começo do nosso bate-papo, para uma parte da sociedade, né, para a imagem pública aterrorizante construída pela mídia, é vagabundo, é terrorista, invade a casa dos outros, invade até... Se construiu uma mistificação absurda, né, que distorce e mente sobre aquilo que o movimento faz, mas o MTST iniciou uma campanha de solidariedade, um fundo para atender o sem-teto, o povo de rua, o povo das favelas, das comunidades, arrecadou quase R$1 milhão em um mês e meio, transformou isso em 200 toneladas de alimento, em kits de higiene, criou uma cooperativa de costura, de costureiras das periferias que estão fazendo máscaras, o Fundo Solidário compra as máscaras delas, gera renda, e essas máscaras são distribuídas junto com as cestas básicas. Criou uma onda de doação, autores que estão doando livros, e a gente criou a Cesta Cultural e distribui os livros junto com a cesta básica, para as pessoas que estão em quarentena poderem também ter uma oportunidade de leitura. E saúde mental também, né, Boulos? Claro, porra, completa, né? Porque não é fácil a gente ficar aqui fechado, assim, isso mexe com a gente, mexe com o nosso lado psicológico. Então, assim, você criou uma baita de uma rede de solidariedade que está funcionando, está ativa nas periferias de 11 estados do Brasil, né, através do movimento, mas é uma onda que teve a participação, a doação de milhares de pessoas. Teve gente, a gente criou um motorista solidário, né? Gente que se inscreveu e que está indo lá, dedicando o seu tempo, emprestando o seu carro e indo lá para ajudar na distribuição das cestas básicas das periferias. Então, veja, você tem uma onda que se criou e que acho que o nosso grande desafio agora é que isso fique como um legado, né, do que isso não acabe, né, com o fim da pandemia, mas que isso seja uma oportunidade para a gente repensar
o modelo de desenvolvimento que a gente quer, o tipo de sociedade que a gente vive, os valores pelos quais a gente se pauta. É cada um por si ou é solidariedade? Né? É a vida ou é o lucro? Acho que esse debate veio e está, vamos dizer assim, no centro da devastação que a pandemia provoca. Né? Gente, temos aqui, chegando exatamente nesses 30 minutos, cravado quando eu falei, temos 7.500 pessoas ao vivo nos assistindo, o recorde da semana até agora. O Facebook está quase batendo 2.000 online ao vivo. Então, se vocês no Facebook deram um compartilhamento, todo mundo, é a hora que a gente pede, na meia hora cravada. Então, todo mundo no Facebook agora, gente, por favor, deem um compartilhamento. Até se quiser escrever uma coisinha, vale a pena para chamar o pessoal. E no YouTube também, o pessoal dá um like, porque é esse like agora que chama a turma para a segunda metade, já batendo o recorde de audiência aqui dessa semana. Pô, Boulos é fera, eu sou fã desse cara. E a gente falando aqui dos países, né, que estão começando a sair da crise e estão começando a ver o monstro que tem do lado de fora da casa, né? E esse monstro econômico, do desemprego, etc., ele está acontecendo no mundo inteiro. Então, a Austrália, que é um país que tem quase 10 vezes menos gente do que o Brasil, você tem em torno de 25 milhões de pessoas na Austrália, reportou ontem que 600 mil pessoas perderam o emprego na Austrália durante esses últimos meses. Vamos multiplicar por 10 para a gente ter uma proporção aqui no Brasil. A gente está falando de quase 6 milhões de pessoas. A Itália ontem revelou um pacote, um novo pacote de estímulo de 60 bilhões de dólares, que vai focar também em estimular a economia, somado a tudo que ela já tinha apresentado antes, mas focar muito na saúde para fazer com que a saúde esteja preparada para uma segunda possível onda da doença, mas também entendendo que quando você pega e investe na saúde, o dinheiro está chegando em todo mundo, gente. Eu sempre falo aqui o seguinte, porque o governo gastou, tem até esse exemplo no meu livro aqui, no Economia do Desejo, né, que eu vou deixar o link para quem quiser adquirir aqui. Eu falo o seguinte, porque o programa de aquisição de alimentos, o governo gastou 10 milhões de reais comprando alimentos das pessoas. Que absurdo, o governo gastou com brócolis, alface, não sei. O governo não gastou com brócolis, alface. Você já viu brócolis na rua andando com uma nota de 10 reais? O brócolis não recebeu dinheiro nenhum, o alface não recebe dinheiro. Quem recebe dinheiro é o cara que produz o alface, produz o brócolis. Então, quando o governo gasta, ele escolhe para quem ele quer fazer esse dinheiro chegar e deixa um legado com esse dinheiro indo. Então, quando você pega e investe em saúde, você está levando renda para pessoas que trabalham em serviço de limpeza nos hospitais, serviço de manutenção, serviços de TI, para enfermeiros, para médicos, para milhões de pessoas, e deixa como legado aquilo que o país mais precisa naquele momento de riqueza, que nesse caso é qual riqueza? Esse serviço de atendimento para você aliviar o sofrimento, para levar uma possível cura. Então, eu achei maravilhosa a aula de economia, que está dentro daquilo que o Boulos falou ali, que é o seguinte, olha, a gente pegou, fez um fundo, esse fundo que a gente fez, a gente contratou umas pessoas para produzirem máscaras, que fizeram uma cooperativa, e aí esse fundo pega e paga essas pessoas para produzir essas máscaras, as máscaras vão para as pessoas. Isso é economia mais clara do que você vai encontrar em qualquer livro de economia. Eu juro para vocês que é. Eu juro para vocês que isso mostra exatamente o que um governo tem a possibilidade de fazer. E aí, já falando dessa questão econômica, a gente vem para o Brasil, e é importante também mostrar o seguinte, no mundo inteiro, as pessoas fizeram a opção para vamos salvar as vidas, e depois é o seguinte, vamos buscar de volta os empregos, vamos buscar de volta as atividades, enquanto não busca, a gente vai deixando as pessoas atendidas, as pessoas amparadas, mas tudo bem, faz parte. Esse sofrimento, essa dor da queda econômica, mas não tem outra alternativa, porque a gente precisa das pessoas para reerguer o país, porque se você chegar no final e não ter economia, e não ter as pessoas para reerguer o país, né? Então, e aí só dar uma dica para as pessoas, saiu uma charge do Titanic, você usou aqui a metáfora, né? Porque não é todo mundo que está no mesmo barco, né? Então saiu uma metáfora, uma charge agora, que eles pegam o vídeo do Titanic, fazem um trailer, mas mostrando como se fosse a pandemia aqui, alguns entrando naquele bote cheio de luxo, etc., outros tendo que mergulhar na água, está todo mundo no mesmo barco, no Titanic. Mas a realidade das pessoas é uma realidade totalmente diferente. Ontem, Boulos, entrando já em Brasil, na segunda meia hora a gente fala de Brasil aqui, o Mandetta deu uma entrevista, né? E ele fala o seguinte, olha, o Brasil está só começando,
com a doença. Eu vou te falar que eu nem fiquei muito confortável vendo essa entrevista do Mandetta, não. Soa mal, cai mal, ele falando assim, olha só, a gente está só começando a doença, no Sul, na verdade, ainda nem começou, tipo, as pessoas no Sul estão comemorando, aqui não chegou, não, é assim, não chegou mesmo, porque o Mandetta estava falando, isso nem começou ainda no Sul, você talvez tenha atingido o pico em lugares como Manaus, etc., que entraram num colapso total, está morrendo muito mais gente do que está sendo noticiado, e eu até falo que é uma das ironias trágicas dessa doença, você ter começado exatamente pelo lugar mais quente e úmido, que no começo falavam que o vírus não ia sobreviver no Brasil, porque o Brasil é um lugar quente e úmido. O primeiro colapso foi no lugar mais quente e úmido do Brasil. Então o Mandetta fala tudo isso e fala que atrapalha muito o governo, falando diferente do ministro, e é tão estranho ver um cara que estava lá e falando junto com o Bolsonaro, etc. Tá bom que depois de um certo momento sai, mas falando agora quase que descompromissado com essa história. Não sei se você me entende também, eu não quero também ser injusto aqui, mas é estranho ouvir ele falar desse, quase que com alívio. Não tem alívio, tem um peso desse que está nas tuas costas, Mandetta, que está nas tuas costas, que está nas costas de todo mundo que está nesse governo, entendeu? E quando eu digo peso, não é assim, olha só, você está culpado, vai para o inferno. Não, significa o seguinte, cara, abraça essa culpa, abraça o erro. Ontem a gente teve uma live aqui com o Laurentino Gomes falando sobre escravidão e com a Kate Lima de Brasilândia, você estava citando Brasilândia, falando sobre a questão da abolição da escravidão. Putz, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito ontem. Falei, caraca, eu queria pedir desculpa aqui para vocês, entendeu? Em nome de todas as besteiras que eu já fiz com essa questão de racismo na minha vida. Quanta besteira eu já fiz. Mais novo, contava piada que era racista, atitudes racistas. Putz, esse peso eu carrego nas costas, eu tenho que dar um jeito, abraçar esse sofrimento, não me distanciar e falar, pô, tá lá, não sei o quê. E eu acho que a gente precisa desse negócio no Brasil. E esse ministro tá sendo, assim, um Mandetta piorado. Na minha opinião, tá sendo um Mandetta piorado. E o Josias de Souza fala uma coisa que é o seguinte, olha, quando o Bolsonaro falou que manicure, salão de beleza, etc., são serviços essenciais, e aí, sem desmerecer o trabalho das academias de ginástica, das manicures, todo mundo, trabalho absolutamente importante, digno, como todos os trabalhos que a gente faz aqui para servir as outras pessoas. Agora, quando ele coloca isso como essencial, sem avisar o ministro, sem discutir com ninguém, sem discutir com a sociedade, é o que o Josias de Souza falou lá no jornal, falou assim, ele estabeleceu que o ministro da Saúde é um serviço não essencial. Não é isso, Boulos? É bem isso, mas eu queria mencionar, você falou do Mandetta. Veja assim, o Mandetta, o único mérito do Mandetta, né, foi tomar uma atitude que considerava, que minimamente respeitava aquilo que dizia a Organização Mundial da Saúde, aquilo que diziam os especialistas, que não deveria ser um mérito, deveria ser um dever de quem está na atitude de ministro da Saúde. Bom, o Mandetta, vamos combinar aqui, né? O Mandetta ele foi a vida toda na política lobista de plano de saúde privado, por isso que ele virou ministro do Bolsonaro, né? Foi indicado pelo setor privado de saúde, ele foi presidente da Unimed no estado dele. O Mandetta votou a favor, como deputado, da PEC do teto de gastos, que tirou 20 bi do SUS em 3 anos, por exemplo, já era ministro quando, ou ainda estava para ser indicado, já estava ali na equipe do Bolsonaro, quando se definiu pela expulsão de 10 mil médicos cubanos e o rompimento do convênio com os mais médicos. Então ele tem responsabilidade, sim, né? Não pode lavar as mãos agora e se colocar como um mero comentarista da realidade, como um comentarista da conjuntura. Ele tem que carregar a culpa dele. E como você falou, isso não é uma questão de picuinha, de fazer política, de ficar espremendo. É uma questão da gente ter uma análise justa, né, sobre as responsabilidades no meio dessa crise. Agora, sabe o que eu acho mais cínico da postura do governo Bolsonaro? É que eles colocam um dilema, que é um falso dilema para as pessoas, que é como se os brasileiros, principalmente os brasileiros mais pobres, tivessem que fazer a dura escolha entre ficar em casa e morrer de fome ou ir para a rua e morrer de coronavírus. Que é isso que o Bolsonaro coloca. Quando ele diz, tem que ir para a rua, tem que salvar os empregos, senão a economia vai pro buraco, vai faltar comida na sua casa. É claro que esse discurso tem um apelo. Eu entendo o pequeno comerciante que está pressionando para a abertura. Porque muitas vezes esse cara
não é um cara que ele não acha que é uma gripezinha, ele tem consciência do que está acontecendo, de qual é a gravidade do coronavírus. Só que esse cara está vendo tudo que ele conquistou a vida toda, às vezes um comerciante de bairro, um cara que abriu um salão, um cara que abriu uma borracharia, o que ele conquistou a vida toda, ele investiu ali. E ele está vendo daqui a 2 semanas isso virar um CNPJ falido e ele com um monte de dívida nas costas, sem condição de botar comida na mesa. Né? Então, dá para entender o desespero e a situação de várias pessoas. E o Bolsonaro, de maneira sórdida, joga com esse desespero. É isso que ele faz. Quando ele diz, ó, vai para a rua, volta para a normalidade, é o seu emprego que está em jogo. O que ele se esquece, ou o que ele omite, né, é o que os governos no mundo todo estão fazendo. Que é você, de um lado, respeitar o isolamento físico, o confinamento, a quarentena, e, de outro lado, dar as condições para que as pessoas possam ficar em quarentena com dignidade. Esse é o tema. São medidas concretas. E são medidas que, inclusive, desmistificam a ideia de escolher entre a vida ou a economia. Você pode escolher pela vida e, ainda assim, não destruir a economia. Quando você faz uma renda básica chegar naqueles que mais precisam, em quem está desempregado, em quem trabalha por conta própria, no motorista de aplicativo, né, no catador de latinha. Quando você faz a renda básica chegar ali, você está criando uma ativação econômica e está permitindo que essa pessoa possa de verdade ficar em casa. Quando você toma medida de proteção do emprego e garante a renda de quem já tem, mas medida que tem que ser, você não pode simplesmente chegar e garantir a folha de pagamento ou pagar com seguro-desemprego, como eles estão fazendo, porque reduz a renda do trabalhador e, ao mesmo tempo, não tem a contrapartida da empresa não demitir. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, gente. Você entrar e pagar parte dos salários, várias partes do mundo estão pagando. O Reino Unido está pagando 80% dos salários. A Dinamarca está pagando 90% dos salários. Mas a contrapartida básica é 0 demissão. Né? Então, assim, medidas como essas que poderiam estar também salvando a economia, evitando quebradeira de empresa, porque você assume a folha de pagamento e você garante a renda do trabalhador e não força ele a romper a quarentena pelo desespero. Medida de ajuda a pequeno comerciante, a microempresário. Né? Na Bélgica estão dando indenização de 4 mil euros para cada pequeno comerciante que está mantendo o seu negócio fechado. Né? Você pôr capital de giro. Você já analisou isso? O pacote que eles apresentaram do Banco Central, o pacote de liquidez de 1 tri e 200 bilhões, coloca como critério para a empresa poder receber que ela tenha faturamento anual acima de 300 mil reais. Isso é um escândalo. A maioria das empresas brasileiras, e as que mais precisam, tem um faturamento menor do que isso. Essas estão jogadas à própria sorte. Isso foi feito por encomenda da Febraban, Edu, porque o que eles queriam não era nem salvar emprego, nem sequer salvar o microempresário. O que eles queriam era garantir que os bancos recebam, né, o pagamento dos seus empréstimos, né, para que não tenha um problema para o sistema financeiro. Assim, é escandalosa a omissão do governo Bolsonaro, proposital, porque eles sabem muito bem que o desespero é combustível do fascismo. Eles sabem que com o desespero da população, uma população que não tem o que comer, vai fazer o quê? É daí que surge saque, é daí que surge violência generalizada nas ruas. E vou te dizer, Edu, é triste constatar isso, mas o presidente da República aposta nisso. Ele quer isso, ele deseja isso. Porque esse é o cenário de caos, que é a tempestade perfeita para ele fazer estado de sítio, para ele ir para uma linha de autoritarismo, de ditadura, de AI-5, que é o que ele tanto defende. Então, assim, nós temos que, nesse momento, unir os esforços da sociedade para, ao mesmo tempo que a gente se protege do vírus, a gente também permite que as pessoas, todas elas, independente da sua condição econômica, se protejam. E aí é uma rede de proteção social. São medidas emergenciais que estão acontecendo no mundo todo e que esse governo não tem a capacidade nem a vontade política de tomar. Né? Dinheiro tem, a gente sabe muito bem, né? No momento em que a gente acaba de bater 9 mil pessoas ao vivo nos assistindo simultaneamente aqui, enorme a nossa audiência aqui, essa rede de proteção social que você falou,
é o famoso Social Security, que na Inglaterra eles surgiram com Social Security depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, nos Estados Unidos, na década de 30, depois da Grande Depressão. Ou seja, essa rede de proteção social, ela é uma maneira de você proteger as pessoas, direcionar os recursos para quem mais precisa e até reativar a economia, e a história já mostrou isso, né? Os países que hoje em dia são idolatrados por oferecerem a melhor condição de vida para os seus habitantes, são os países nórdicos ali, são países que foram sociais-democracias ao longo de boa parte do século passado, foram países que começaram sua retomada. Eu sempre lembro, Noruega era o país mais pobre do norte da Europa no século passado, no começo do século passado. Foram países que começaram com os trabalhadores, pequenos agricultores e médio agricultores no poder, com 4 objetivos, que era a universalização da educação, universalização da saúde, distribuição de renda e pleno emprego. Então, as coisas que acontecem depois das crises podem ser motores desse crescimento. Falando aqui ainda de Brasil, você tem que a Michelle Bachelet, que foi a presidente do Chile, que hoje em dia é uma alta comissária da ONU para Direitos Humanos, falando ontem que o Brasil tem certos grupos que são uma ameaça clara à democracia e que a situação no Brasil está preocupante por causa do discurso desses grupos, preocupante em relação à Covid e preocupante em relação à democracia. Ontem, como o governo tem feito, o Bolsonaro tem usado e abusado das medidas provisórias. Ontem ele editou uma medida provisória que protege os agentes públicos de responsabilização por atos tomados durante a crise. Então, naquela PEC lá que teve para ajudar os bancos, vinha junto também um negócio para proteger o pessoal do Banco Central. Nessa agora vem uma junto para proteger. Eu até tinha uma pergunta, eu realmente não sei essa resposta, se alguém pode legislar em causa própria, ou seja, se ele passando essa MP, ele está protegido por causa de uma coisa que ele passou. Eu não sei realmente a resposta disso. Mas isso mostra... E ele... Assim, ninguém soube disso. Eu aposto que um monte de gente que está assistindo aqui a live hoje não sabe disso e não saberia se eu falasse, porque isso vai ser notinha pequena em alguns sites hoje. Mas é isso, tirando a responsabilidade de erros cometidos. E aí ficou só a responsabilidade de erros que sejam extremamente graves e mesmo assim considerando que nem todas as informações estão... Em outras palavras, livrou todo mundo para essa história. E aí eu queria passar para você para um artigo muito interessante que tem hoje, se não me engano é no Valor que eu recebi aqui, falando o seguinte: o que vai segurar o Bolsonaro agora, com essa tragédia toda que está acontecendo e com o caos de gestão que a gente está tendo por conta dele e dos ministros que estão junto com ele, são os R$600 da renda emergencial. Então, esse pouco apoio que ele está tendo vai ser um apoio... Olha como... É irônico, né? Porque eles eram os que falavam do Bolsa Família e não sei o quê, etc. E esses R$600 que eles causaram o caos, eles não queriam dar R$600. Na verdade, eles não queriam dar nada. Eu repito, já repeti umas 10 vezes aqui. A primeira medida era vai para casa e não ganha nada. Não ganha acerto, não ganha seguro-desemprego. 4 meses sem ganhar zero. Aí depois veio aquele absurdo dos R$200. E aí depois veio a história dos R$600 que a oposição aprovou. E hoje ele tem esse problema. Só que isso, Boulos, vai colocar ali ele em rota de colisão com o Guedes. E aí tem 2 alternativas. Ou vai colidir mesmo, e o Bolsonaro, sabendo que precisa dos R$600 para poder se manter com tanta coisa que está aparecendo, que, aliás, é outro absurdo, né? Ou seja, está ali todos os crimes que o Bolsonaro cometeu escancarados, mas a lei no Brasil só vale se você tiver um índice de aprovação abaixo de 20%. Senão a lei não vale. Tinha que estar escrito isso na lei. Na lei tinha que estar escrito: caso o índice de aprovação seja acima de 20%, considere-se essa lei nula. Tinha que ter escrito um dos parágrafos ali para ficar claro, pelo menos, para as pessoas. Mas já que é assim que funciona, porque tem que passar ali no Congresso, tem que ser votado para poder iniciar esses processos que impedem o presidente, ele vai depender desses R$600. E o Guedes não quer dar esses R$600. Então a gente tem 2 alternativas. Ou um vai colidir com o outro, e aí vai dar um problema grande, a gente pode ir para essa linha autoritária que você falou, ou, que também não é boa alternativa, o Guedes vai falar: tá bom, precisa dos R$600, mas então vamos começar a privatizar tudo, vender tudo a preço de banana para pagar esses R$600. Então, na árvore de decisão agora, me parecem 2 coisas extremamente ruins para o país que a gente tem com esse governo tomando a decisão, né? Com certeza, Edu, com certeza. Assim, o aprendizado que está tendo no mundo todo é
é que é a importância do Estado, certo? Assim, que o mercado deixado à própria sorte, a mão invisível do mercado, esse mercado que traz prosperidade, esse mercado que garante o bem-estar das pessoas, fracassou. Se o mercado hoje tivesse a própria sorte, as pessoas estavam morrendo à míngua. O que o mercado produziu durante a pandemia? Especulação no preço de respiradores, especulação no preço de alimentos, especulação no preço do botijão de gás, gente vendo oportunidade de negócio no sofrimento e na morte das pessoas. Essa é a lógica. Diminuindo o salário do entregador do Rappi, desses negócios, enquanto a receita da empresa é maior, né? Escandaloso. Né? É o nível, assim, é empatia zero, lucro acima de tudo. Agora, no mundo todo, né, aquilo que era impensável há 3 meses atrás, você conseguia imaginar que nós teríamos um auxílio, uma renda básica de R$600 há 3 meses atrás com Bolsonaro e o Guedes? Era inimaginável. E foi contra a vontade deles, foi a fórceps, foi a oposição, foi a pressão que nós fizemos. Né? Você conseguiria imaginar o Financial Times, né, você que é um leitor de jornais estrangeiros, o Financial Times fazendo uma revisão sobre o liberalismo, colocando a importância do Estado. Os liberais no mundo todo se envergonharam, se esconderam embaixo da cama, viraram keynesianos, viraram marxistas. Quer dizer, passaram a reconhecer o papel do Estado, os sistemas únicos de saúde. Você trouxe o exemplo do Boris Johnson, né, que era um adversário do sistema de saúde público britânico e, de repente, se tornou o seu maior propagandista. Então, a pandemia trouxe esse aprendizado. Agora, parece que o Guedes ele é imune a aprendizados. Né? O Guedes é delirante. Enquanto liberais do mundo todo têm, pelo menos, o mínimo de humildade, se não de fazer uma autocrítica, mas pelo menos de reconhecer que o momento exige uma mudança de rota, o Paulo Guedes permanece naquele delírio da escola de Chicago. Eu não sei o que põe naquela água, eu não sei o que é que dão para aquelas pessoas, mas a turma que passa por lá, né, vira qualquer coisa. É até a turma do Pinochet, né, a turma que fez a terapia de choque no Chile depois de 73. Esse pessoal é o Guedes, ele estava lá, inclusive. Aprendeu nessa escola, bebeu dessa água. Né? Agora, você disse muito bem, tem uma colisão. Na conjuntura política, né, o Bolsonaro deve ter se dado conta porque ele perdeu o apoio de setores da classe média que apoiavam ele pelo lavajatismo, pela presença do Moro no governo. Né? Com a saída do Moro, com a ruptura do Moro, ele perde esse apoio. Só que ele compensou parte dessa perda com o apoio de setores populares que, por falta de informação, acharam que os R$600 e que essa ajuda que está sendo muito importante para as pessoas, apesar de ser insuficiente, mas que está sendo importante, né, de que essa ajuda veio pela vontade do Bolsonaro, por uma decisão do Bolsonaro. E a máquina de fake news que eles produzem, com algoritmo, né, com segmentação, essa máquina reforçou essa falsa impressão. Mas qual é a questão? A renda dura 3 meses. Né? Para ele prolongar isso, ele vai ter que romper com Guedes. E já teve um sinal dessa ruptura no governo, que foi o que o Rogério Marinho defendeu, já teve esse mal-estar entre eles lá. Né? Hoje por hoje, Edu, eu acredito que ele não faz essa ruptura. Eu acredito, porque o que o Guedes representa ali, o que tem de mais atrasado, que é o sistema financeiro, que é o interesse do mercado de aplicações. O Guedes representa aquilo, os grandes bancos de investimento, os grandes fundos, né? Que é quem ganha com essa política de destruição do Estado. E eu não acho que o Bolsonaro tenha coragem de fazer essa ruptura, porque o Bolsonaro, apesar de ladrar muito, de gritar muito, de falar de AI-5, de ameaçar, o Bolsonaro, no fundo, é um medroso. Bolsonaro é um bunda mole. Aliás, mostrou isso durante o processo eleitoral, quando fugiu de debates, ele tem medo. Ele é uma pessoa, e eu acho que o medo dele vai impedir ele de romper com o Guedes e vai gerar novamente uma percepção nos setores populares de que não é o Bolsonaro que trouxe isso. Né? Até porque, Edu, nós estamos falando aqui das pessoas que ganharam auxílio.
mas tem 46 milhões de brasileiros que tiveram auxílio negado e muitos deles não sabem nem por quê até hoje. Não recebem uma informação. Tem outros tantos milhões de brasileiros que há mais de um mês olham todo dia, toda hora no aplicativo e está lá em análise. Em análise. É um desrespeito com o sofrimento das pessoas. Então, eu estou entre aqueles que acreditam que essa farsa que ele construiu de puxar a paternidade do auxílio emergencial, de que essa farsa rui. Tanto porque ele não tem coragem de romper com Guedes, quanto porque os próprios problemas que eles criaram para conceder o auxílio emergencial está gerando a revolta de muita gente. A gente tem conversado com muitas pessoas, a gente criou um número de WhatsApp para ajudar pessoas que estão com dificuldade no aplicativo, porque pensa aí, já começou por aí, né, Edu? Vê só, o aplicativo, o sem teto, que não tem celular e que não tem internet, como é que ele vai ganhar a renda emergencial? A gente teve que criar uma central, né, para ajudar as pessoas que não tinham acesso para poderem fazer o cadastro e a inscrição no aplicativo da renda emergencial, com população de rua, com as pessoas que, enfim, estão excluídas digitalmente, e estamos em contato direto com essas pessoas. O nível de indignação é muito grande. O nível de revolta das pessoas com o em análise, com as rejeições, com os atrasos, mesmo quem recebeu a primeira parcela e não tem informação sobre o recebimento da segunda. Então, eu acho que esse namoro que o Bolsonaro construiu com parte dos setores mais necessitados do povo brasileiro não dá casamento. Isso não dura muito. E, Boulos, te falar o seguinte, batemos as 10 mil pessoas aqui, rapaz, nos assistindo. Que coisa espetacular. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Não acabou ainda não, mas só pela ajuda que vocês deram para fazer essa conversa. E é tão importante essa possibilidade de existir uma outra narrativa. A gente tem o maior cuidado de trazer um monte de dados aqui, a gente bota as fontes, várias vezes eu entro nas telas, mostro os links onde as pessoas podem acessar os relatórios, e é tão importante vocês terem isso, para vocês poderem elaborar o mundo de vocês. Eu não quero dar uma solução para ninguém de qual mundo que você tem que elaborar, mas você tem que, pelo menos, ter elementos para poder fazer essa síntese de uma maneira bem fundamentada, né? Queria falar que no sábado eu vou fazer um anúncio, depois eu vou até te ligar, hoje ainda, Boulos, para te falar, eu vou anunciar uma operação junto com o MST, no sábado, eu acho, com o Stedley, que é uma operação revolucionária que a gente montou para financiar o pequeno agricultor. No meio dessa crise, a gente está fazendo um investimento de mais de R$1 milhão numa pequena agroindústria, e é um modelo para a gente poder replicar para um monte de coisa depois, onde as pessoas vão poder receber, as pessoas que estão dando dinheiro, a mesma rentabilidade da caderneta de poupança, elas não vão poder fazer essa operação, porque já está feita, mas só para te dizer o que é a operação. A caderneta de poupança, e o pessoal do MST vai poder pegar o dinheiro sem spread nenhum, praticamente, mais barato do que Vale, Petrobras, tipo 6% ao ano, assim. Então, é uma operação maravilhosa que a gente fez para as pessoas poderem financiar aquilo que elas acreditam com seu dinheiro, financiar projetos do MST, do pequeno agricultor, do MTST, etc., em vez de botar o dinheiro num Bradesco, Itaú, Santander, e não ter a menor ideia onde está indo parar o dinheiro deles. É revolucionário, a gente deve anunciar sábado isso. E eu queria passar de volta para você. Ontem o ministro Heleno, né, falou que acha que se as pessoas divulgassem o vídeo, isso seria um ato impatriótico. Não queria falar do vídeo, não. Queria falar sobre essa questão do impatriótico. Eu sempre falo aqui com o maior respeito às Forças Armadas brasileiras. Eu nasci numa zona militar no Rio de Janeiro, conheci um lado das Forças Armadas que é um lado muito bonito, de ir onde as pessoas não vão, construir pontes onde as pessoas não constroem da noite para o dia para atender pessoas que moram em lugares absolutamente isolados no Brasil, levar água para pessoas que moram no sertão do Nordeste e pessoas que dão a vida mesmo para poder ajudar os outros. Agora, eu queria falar uma coisa. General Heleno, o monopólio do patriotismo não é das Forças Armadas. Você não é o dono da expressão patriota. Você não decide o que é patriota e o que não é patriota. Eu lhe digo com toda a segurança e toda a certeza que nessa live tem uma das pessoas mais patriotas que eu conheço no meu país. Porque nação significa grupo. E patriota é aquele que vive pelo grupo. E quem vive pelo grupo
vive para ajudar os que ficaram para trás no grupo. Quem vive pelo grupo vive para ajudar aqueles que estão em dificuldade e não estão podendo fazer parte e contribuir para o grupo. Se você acha que ser patriota é ser amigo do Paulo Guedes, é ser amigo dos maiores bancos do país, isso não tem nada de patriota. Você talvez já tenha sido patriota nas Forças Armadas, mas hoje você talvez é uma das pessoas menos patriotas que esse país tem, porque você esqueceu muitas pessoas do grupo do qual você faz parte e se aliou àquelas pessoas que querem se descolar do grupo. Isso chama-se traição, quando você, num grupo, larga um pedaço para trás e cola numa pequena parte para poder deixar os outros morrerem sem ter ajuda. Isso é traição, isso não é patriotismo. E eu queria terminar passando para o Boulos falar um pouquinho, porque eu, quando conheci o MST, Boulos, foi para mim uma experiência absolutamente incrível. Eu sempre falei mal do MST, repetindo as coisas que eu ouvia na televisão. Eu não falava muito mal, porque era um assunto que, não fazia muito parte das minhas conversas. Mas se tivesse que falar, minha visão, com certeza, ia ser negativa, porque a visão que eu tinha era uma visão passada pela televisão, pelos jornais, etc. E o que eu vivi no MST, eu estou até tentando montar um documentário sobre isso, foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu vi os lugares onde eles chegavam, verdadeiros desertos de pessoas que eram extremamente cruéis com o meio ambiente, cruéis com seus trabalhadores, cruéis com o Estado, cruéis com tudo, e em questão de 10, 20 anos, eles transformarem completamente o lugar, fazerem a natureza brotar, as nascentes brotarem, as pessoas voltarem a ter aquela riqueza para ter uma vida digna, as cidades voltarem a ter o comércio funcionando. Eu vi, assim, algo que eu não imaginava ser possível e que eu não consigo até hoje entender como é que pode ser tão escondido no Brasil, porque fora do Brasil, o MST é tido como um dos maiores exemplos de movimento social. É o maior movimento social do mundo em número de pessoas hoje em dia. E eu queria falar um pouco do MTST, mas queria ouvir mais você falar do MTST. Aliás, a gente tem aquela história que eu quero agora ter uma convivência com o pessoal do MTST para conhecer de perto a realidade. Morar um tempo num dos projetos que o MTST tem. Mas o Boulos, ele faz um trabalho tão bonito, que é de trazer para essas pessoas aquilo que deveria ser o mínimo de dignidade. Numa última aldeia que eu fui visitar, nos Guarani Kaiowás, que estão sendo extintos, um genocídio que está acontecendo, todos os dias entra gente e mata gente lá. Uma das coisas que mais me impressionou foi que na casa que eu dormi não tinha parede. Tinha um sapezinho em cima, assim, mal e porcamente tapando para se chovesse ali, umas redes, mas não tinha parede, banheiro, essas coisas, esquece, rede elétrica, tudo isso esquece. Comia esse resto de comida, a gente comia resto de comida, mas não tinha parede. E aí eu vi, caramba, isso é o extremo. Realmente, você não ter um lugar para se fechar é o extremo que alguém pode ter. E o MTST, de uma forma similar ao MST, ele pega imóveis que estão absolutamente largados, desperdiçados, muitas vezes ilegalmente, nessa situação. E eu lembro, voltando para o MST, me perdoe essa ida e volta, que mais de 51% dos imóveis, dados que o Umbelino de Oliveira, um dos maiores geógrafos do Brasil, professor, doutor da USP, ele diz no livro, mais de 51% dos imóveis rurais do Brasil têm o título de posse ilegal. Tem o título de posse que não é correto, ou seja, grilagem, é tudo isso. E esses são os grandes latifundiários, que as pessoas estendem tapete vermelho, e os criminosos são as pessoas, os pobres, as companheiras do MST. E aí, nessa questão da moradia, existe uma quantidade enorme de imóveis. Gente, sabe a questão do leito que a gente falou? Eu volto, finalizo falando da história que o Boulos falou. A questão do leito, que vai ter leito vazio, com gente morrendo porque não tem leito. Gente, tem imóvel, um monte vazio, e gente morrendo porque não tem imóvel. O Paulo Guedes, essa semana, falou que o Estado, né, a União, tem R$1 trilhão em imóveis e que isso é uma oportunidade, sabe para quê? Para vender. E fazer o quê com o dinheiro? Abater boa parte da nossa dívida. Então sigam o caminho do dinheiro do começo até o final comigo. O que Paulo Guedes quer? Pegar R$1 trilhão em imóveis e transformar ele em renda
para aqueles que já não têm o que fazer com a renda, que moram nos lugares mais luxuosos do Brasil. O que o MTST quer? Pegar esse 1 trilhão de reais que é da nação, que é do grupo, que é de todos porque é do Estado, e dar para aqueles do Estado que não tem sequer onde morar. O MTST nunca invadiu uma casa de uma... Quem faz isso é ladrão. É o cara que está armado, com máscara na cara. O MTST tem cara, você sabe a cara das pessoas, ninguém usa máscara. O MTST nunca entrou numa casa onde tem uma família morando para tirar essa família e morar no lugar. Ele busca dar uma casa para aqueles que não têm casa. E eu quero falar isso e falar mais o seguinte: se qualquer uma das pessoas que tem qualquer tipo de aversão, tanto ao MTST como ao personagem criado do Boulos, eu garanto que essa sua implicância, essa sua aversão, não dura 30 minutos sentado numa mesa com esse que é um dos caras mais bacanas que eu conheço e mais inteligentes que eu conheço, que é o Guilherme Boulos. Então, se deem uma segunda chance para entender o que é o MTST. E queria que você falasse um pouquinho, já dando suas saudações finais, para mais de 10 mil pessoas que nos assistem agora. Boulos. Obrigado, Edu. Acho que você colocou muito bem, né, o que é a importância, a legitimidade, a dignidade dessa luta. Eu ouvi quando fui candidato à presidência da República em 2018, andando pelo Brasil, e as pessoas, muitas vezes, não era só fake news, as pessoas tinham uma dúvida sincera, né, de que vocês invadem a casa dos outros, né? Quer dizer, quem toma a casa dos outros não é o MTST, quem toma a casa dos outros no Brasil são os bancos, né, que pegam os financiamentos das pessoas, as hipotecas e deixam as pessoas na mão. Pelo contrário, né, o MTST, as ocupações que o movimento faz, ocupam grandes imóveis, terrenos, edifícios que estão abandonados há muito tempo. 20 anos, 30 anos, às vezes devem mais imposto do que o valor do terreno, porque não pagam imposto. Nós pagamos ali o nosso IPTU todo mês. O grande proprietário não se dá essa preocupação sequer de pagar imposto, porque depois ele faz um refis, porque depois ele consegue um perdão, porque a gente sabe como é que a banda toca no nosso país. E mais que isso, Edu, esses imóveis estão numa situação ilegal. A Constituição garante o direito à propriedade para as pessoas, mas a Constituição diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Ou seja, uma propriedade que está ali largada, abandonada, sem uso, ela está em situação ilegal. E foi criada uma lei federal em 2001, que é o Estatuto da Cidade, que inclusive determinou o que faz nesses casos. Uma propriedade que esteja abandonada, em qualquer cidade brasileira, ela tem que ser notificada pela prefeitura do município. Então vai lá, notifica, né? Depois da notificação, o proprietário tem 1 ano para apresentar um projeto para aquilo, para qualquer uso, não precisa ser moradia, para um uso socialmente aceitável. Se ele não apresentar, começa a dar IPTU progressivo, ele começa a pagar um imposto maior. E depois de 5 anos de IPTU progressivo, pessoal, está dando 6 anos para o cara. 1 ano para fazer o projeto, depois mais 5 anos de IPTU progressivo, a propriedade teria que ser desapropriada, que é uma desapropriação sanção, pagando com título da dívida pública. Sabe qual é o problema, Edu? Essa lei foi aprovada há quase 20 anos. E isso praticamente não foi feito nenhuma vez no Brasil, a desapropriação sanção. Que as prefeituras nem notificam, nem cobram IPTU progressivo. E sabe por quê? Porque boa parte desses proprietários não é o seu João, não é o seu José, não é a dona Maria, não são nem as pessoas que dizem que o MTST invade a casa. Boa parte desses proprietários são fundos imobiliários, são grandes construtoras, grandes empreiteiras, que financiam campanhas eleitorais, que tem gente dentro dos governos, que fazem lobby e que por isso garantem que eles possam não cumprir a lei e ficar impunes. O que o MTST faz? Ocupa esses imóveis para denunciar e exigir que essa terra seja destinada para moradia popular, que é o que a lei prevê. E quem é que ocupa? São vagabundos que não querem trabalhar? São pessoas que eu trabalhei para ter meu lote ou para ter minha casa, por que ele não pode trabalhar? Não. Edu, ano passado, 2019, nós entregamos 910 apartamentos aqui em Santo André, na região do ABC, em São Paulo. Foi uma conquista do Minha Casa Minha Vida Entidades que o movimento fez.
Foi uma cena que não vai sair da minha cabeça, cara. Assim, um senhor, seus 70 e poucos anos, eu tive o orgulho de entregar a chave para ele do apartamento que ele conquistou. E ele me deu um abraço chorando e falou: Guilherme, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Ele veio do Nordeste, trabalhava na roça, veio para São Paulo, de Pau de Arara, trabalhou tudo que você possa imaginar. Porque depois eu fui sentar com ele, ele foi me dizer todas as profissões. O cara trabalhou de garçom, trabalha na reciclagem hoje, trabalhou de tudo, segurança, de tudo. E nunca teve uma casa. O cara trabalha há 50 anos. Porque no Brasil, você ser trabalhador não é garantia que você vai ter onde morar. Porque ele pagou aluguel a vida inteira. O dia que ele ficar desempregado, ele não tem como pagar o aluguel, ele vai para a rua. Essa é a situação de milhões de brasileiros. O que o movimento faz é organizar essas pessoas, organizar essa luta e transformar isso em esperança. Transformar a carência e a necessidade em esperança de conquista. E tem muita conquista bonita que a gente conseguiu. Só para te dar um exemplo, que nós estamos no encerramento já aqui do bate-papo. Essa me orgulha muito. A gente entregou um condomínio chamado Condomínio João Cândido, em homenagem ao marinheiro, ao navegante negro, né, da revolta da Chibata. O condomínio João Cândido são 392 apartamentos aqui na região metropolitana de São Paulo. Foi feito com autogestão do movimento. Quem fez a obra, quem trabalhou na obra, foram as próprias famílias que depois iam morar. O condomínio João Cândido, quem fez o projeto eram os moradores. Não foi um arquiteto que nunca tinha pisado lá. Foram profissionais de arquitetura, engenharia, que trabalharam junto com os moradores. Sabe qual foi o resultado, Edu? Com o mesmo dinheiro que as empreiteiras faziam um apartamentozinho de 39 metros quadrados, que o cara não conseguia abrir o armário que batia na cama, um apartamento sem dignidade, muitas vezes, 39 metros, nós fizemos um apartamento de 63 metros, com 3 dormitórios, com varanda, com elevador, com área de convivência, com o mesmo dinheiro público. Por quê? Porque tirou o lucro, o sobrelucro da empresa. E quem fez eram as pessoas que tinham aquele cuidado. Quem fez isso foi o MTST, foi o movimento social, são as pessoas organizadas. Então, as pessoas precisam conhecer mais isso para poder superar e vencer o preconceito. Eu queria terminar mesmo reforçando, tinha te dito aqui da campanha de solidariedade, do fundo que a gente criou, que está lindo, está bonito, porque criou a cooperativa de costureira, a cesta cultural distribuindo livro, criou o Zap da Saúde, que a gente criou um WhatsApp com médicos voluntários que estão 24 horas dando orientação no número que a gente divulgou para as pessoas, o que é sintoma, se vai para o hospital, quando vai, quando não vai. Assim, criou uma rede de organização social nas periferias do Brasil todo. E deixar aqui, nós estamos com mais de 10 mil pessoas assistindo a gente, que é essa oportunidade para as pessoas ajudarem. É ir lá no site Vaquinha, né? É lá, MTST, Fundo Emergencial do Sem Teto, e quem puder deixar a sua colaboração, porque isso está fazendo a diferença para muita gente. Valeu, Edu. Pô, valeu, meu irmão. Todos vocês que não assinam ainda esse canal, encontros incríveis como esse que a gente teve aqui com o Guilherme Boulos, esse cara absolutamente especial, e tantas outras pessoas. Ontem o Laurentino Gomes, a Kate Lima. Essa semana foi uma semana tão bacana. Nesse sábado a gente vai ter também o pessoal aqui o pessoal fica mais, o pessoal não está querendo que você vá embora não, Boulos, do MST. Então, se você quer ser avisado de todas essas lives, não deixe de clicar aqui no inscrever-se no canal, e no Facebook também, de dar o like na fanpage aqui, na página do nosso canal. Por quê? A gente não tem propaganda aqui. Não entra monetização, não entra patrocínio, não entra nada. Para ter independência total. Ninguém pode chantagear a gente. A gente vai tirar propaganda se você falar isso. Você chamar o Boulos, eu não anuncio mais os meus apartamentos aí. Não tem essa aqui, rapaz. Aqui a gente fala o que a gente acredita, a gente fala o que a gente acha ser o correto falar, entendeu? Então, para isso, para manter um espaço como esse, a gente precisa que vocês ajudem a divulgar. É só isso que a gente pede, o like, o compartilhamento. E eu queria falar para vocês que esse livro é um livro que eu indico muito para vocês lerem, até para entender o que a gente está vivendo. Sempre repito essa frase do Frei Beto na orelha. Seu livro é quase profético. Dá a impressão de que você previu a crise na qual mergulhou o capitalismo neoliberal, provocada não por guerras ou pelo estouro de bolhas financeiras, sim pelo coronavírus que desarrumou toda a economia global. Vou deixar o link aqui para vocês. Meu irmão, sucesso, força e vamos atravessar essa crise juntos, todos nós aqui.
Valeu, cara. Valeu, Edu. Obrigado pelo bate-papo, muito bom. Parabéns pelo trabalho que tem feito aqui no canal. Abração para ti e para todo mundo.